Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Unifavest. Agradecemos por acreditar na nossa universidade e por torná-la referência quando o assunto é ensino superior de qualidade. O empenho de todos nós juntos faz a diferença no desenvolvimento social e humano. Juntos somos mais fortes. Em breve você acompanhará mais uma transmissão da Unifavest. Nós contamos com um corpo docente composto por mestres e doutores que estão aptos para orientar e preparar nossos acadêmicos para o mercado de trabalho. Unifavest, a credibilidade e confiança que você merece. Unifavest e você no futuro. Estamos sempre inovando. É através do conceito EDTech que nossos alunos têm acesso aos melhores materiais educacionais. Através de um ambiente e-learning, trazemos as últimas novidades em inteligência artificial, realidade virtual e aumentada, gamification e aprendizagem colaborativa em rede. A Unifavest está entre as melhores universidades privadas do país, conforme a avaliação do Ministério da Educação e do ranking universitário Folha. O tempo não para e estamos sempre prontos para novos desafios. Obrigado por escolher a Unifavest. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Olá, 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 Gabriel. tudo certo? Tudo tranquilo com você? Certinho.
E aí, como é que tá a situação? Ah, levando, né? Pior do que tá, não Levando? fica. Não sei, não. Hum, Não sei, dá pra não. ficar, na Eu sei verdade. pior que Mas, tá. Dá pra ficar, né? No fundo de cada poço sempre existe um sapão, né? sim. Vamos ver. Vamos esperar aí. Falaram que vai ter neve no Brasil agora essa semana que vem, não sei. Mas olha, André, eu moro aqui em Lages há 17 anos e eu nunca vi neve. Então, Pois é, né? Falaram que a última vez que nevou faz 21 anos. aí, ó. Eu nem era vivo. Mentira, mas Pois quase não é. era vivo. Quase não era vivo. E agora, vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer esse ano aqui, 2020, porque antes de 2020 é uma caixinha de surpresa, meu amigo. Sim, Ninguém pode falar, olha, não pode, não vai acontecer. A gente não sabe. uma loucura. Uma doideira. Meu querido, tá aparecendo para você aí essa apresentação? Ah, sim, tá. Muito bem. Nós paramos semana passada, antes do segundo ciclone, terceiro ciclone, não lembro, mas se foi o segundo, se foi o terceiro, paramos referente à ultrassonografia, né? E na ultrassonografia nós falamos um pouquinho sobre o som e um pouquinho sobre a física e falamos que o gel ele vai fazer contato com a superfície e através do contato da superfície o transdutor vai mostrar qual é a resolução da imagem naquela determinada região. Até então foi isso que nós falamos, Uhum. certo? Muito bem. Hoje nós vamos contar só pegar um apanhado da aula passada, né? Falamos sobre o transdutor, falamos sobre os contrastes e falamos que a ultrassonografia é o resultado de uma leitura de ecos. Então, a onda sai do transdutor, se choca com a estrutura, reverbera, volta para o meu transdutor, o transdutor capta essa reação e com essa reação, o que ele faz? Ele interpreta aquilo em sinal elétrico e o computador, através de um software, pega esse sinal elétrico e transforma em imagem na tela do computador. Esse é o princípio básico, né? Ondas elétricas. Então, a energia de ultrassom é modificada constantemente ao longo do seu trajeto. Conforme ele vai atingindo as estruturas, ele vai reverberando, vai perdendo energia. Então, nós temos a atenuação, diminuição da intensidade do ultrassom por vários mecanismos, como absorção, dispersão, reflexão, divergência do feixe e assim por diante. No raio-x, fazendo um comparativo para a gente poder assimilar um pouquinho melhor, nós também temos isso. Mas como que nós temos isso no raio-x? Pela qualidade da radiação que o equipamento de raio-x acaba produzindo. Então, se eu tenho lá um equipamento onde a minha radiação não é produzida adequadamente, eu vou ter problemas na minha imagem final, porque eu não tive absorção ou reflexão dessa radiação sobre a estrutura do meu interesse. Só para a gente fazer um comparativo. Então, a absorção do mecanismo importante trata da transferência de energia do ultrassom, né, para o tecido. O tecido vai absorver essa energia. Como nós temos diferentes tipos de tecido, evidentemente que nós vamos ter diferentes absorções na imagem. Bom, quando uma estrutura absorve mais intensidade do que o tecido, a porção distal da imagem aparece mais escura. Então, quando a estrutura absorve mais, aparece mais escura. Se absorve menos do que os outros tecidos, ocorre o efeito inverso, chamado de reforço acústico. Nós falamos de reforço acústico na aula passada. A resolução da imagem é diretamente proporcional à frequência deste modo. Altas frequências geram imagens de alta definição. Então, quando eu tenho uma alta frequência, eu tenho uma definição muito melhor. Então, isso vai depender da estrutura que eu estou visualizando, vai depender do equipamento que eu estou visualizando, do transdutor, se é um transdutor de qualidade ou não, e assim por diante. Dúvidas até aí? Não, isso aqui nós já vimos na aula passada, né? E aí, dentro desses parâmetros, nós temos a imagem final. A amplificação e os ecos retornam às estruturas profundas, não têm a mesma força que aqueles que chegaram a tecidos vizinhos, então eu tenho essa diferenciação na superfície da estrutura.
Nós falamos também que toda imagem que eu vou fazer dentro da área que tem ar, por exemplo, eu não tenho um bom sinal, então não tenho uma boa reverberação, e a conclusão é que eu vou ter uma qualidade de imagem ou qualidade de imagem nenhuma na minha imagem, no meu receptor. Erros na apresentação da imagem, problemas no equipamento, interação do som com os tecidos e também da técnica utilizada. Eu preciso utilizar a técnica e o transdutor certo para visualizar a estrutura que eu tenho interesse de ser visualizada até então. Tranquilo? Então, vamos lá. Interação do som com os tecidos, resolução axial e lateral, interferência, espessura do feixe, reflexão, reverberação, trajetória múltipla, imagens em espelho, tudo isso nós já vimos. Refração, lobos laterais, atenuação, sombra e reforço. Tá? Então, essa parte onde nós vimos que existe diferentes tipos de absorção das ondas mecânicas no tecido. Cada tecido vai ter sua absorção diferenciada. Tudo bem? Estão lembrados, então, do que nós vimos? Foi justamente isso daí. Bom, biofísica aplicada à ultrassonografia. Nós, como tecnólogos, evidentemente, nós temos essa pequena barreira que, por um acaso, ainda vai acabar sendo quebrada, de não podermos fazer um mapeamento em estruturas anatômicas em humanos. Então, nós vamos voltar logo mais nossos estudos para a parte veterinária, onde não existe nenhum tipo de interferência que o tecnólogo possa atuar, e ainda mais crescendo o número de hospitais veterinários que nós temos aí no país. Então, principalmente as grandes cidades estão abrindo hospitais veterinários públicos, cujo qual você também vai poder atuar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a biofísica do ultrassom. Bom, a característica e função do ultrassom é a formação de imagem. E como é um exame barato, não tem valor muito agregado, um valor financeiro agregado, qualquer lugar que você vá, a imagem de ultrassom é muito mais acessível. Hospital, clínica, na veterinária, em qualquer lugar que você for, geralmente você vai ter mais acesso ao ultrassom do que até mesmo ao aparelho de raio-x. Então, o fornecimento de imagens e respeito das estruturas internas do corpo, técnica não invasiva e tratamento de patologias. Eu posso utilizar o ultrassom também como um tratamento de patologias, geralmente alguns reumatismos, atrofias musculares. Essa parte é muito utilizada pela fisioterapia. Então, a fisioterapia, ela acaba utilizando muito mais o ultrassom para tratamento do que nós para a imagem, tá? Geralmente, todo consultório de fisioterapeuta tem lá um aparelho de ultrassom, não só para fazer imagem, mas também para fazer tratamento. São os mesmos tipos de ondas sonoras, tá? Bom, os pulsos de ultrassons refletidos no interior do corpo são captados e processados, podendo se obter informações quanto à distância, a velocidade e a distância do objeto refletido. Então, eu consigo ver até 15 centímetros se esse órgão que eu estou visualizando tem um sinal para que eu possa fazer diagnóstico palpável nele. Dependendo, evidentemente, do biotipo da pessoa, alguns órgãos ficam cobertos por uma grossa camada de gordura, né? Então, a obesidade, ela sempre vai criar um empecilho até mesmo para o diagnóstico. Eu acho que lá no raio-x convencional, nós já falamos referente a isso há um tempinho atrás, que a obesidade em si, ela é um problema mundial, e nesse problema mundial nós temos aí a dificuldade de monopólio, de manusear essa pessoa que é obesa, e também a dificuldade de realizar exames, tanto os clínicos quanto os exames de imagem. Mais afetado ainda por exame de imagem, por quê? Porque eu tenho uma profundidade pequena, de 15 centímetros, para observar a minha estrutura de interesse, e a grossa camada de gordura abdominal muitas vezes impede que isso seja realizado. Então, eu vou ter que pegar essa pessoa que tem essa obesidade, ou começo de obesidade, ou obesidade mórbida, e eu vou ter que usar uma outra técnica para poder diagnosticar e visualizar aquilo que está acontecendo dentro do organismo dela, tá? Então, primeiramente eu faço um raio-x convencional, dependendo da estrutura eu não consigo visualizar,
de uma pessoa obesa. Ultrassom já é automaticamente descartado, porque eu tenho uma profundidade de 15 centímetros. Então, eu vou para a tomografia computadorizada. Lá eu vou encontrar outras dificuldades, que é peso, diâmetro do gantry e daí por diante. Se eu for para a ressonância magnética, mais uma dificuldade, por quê? Porque ressonância magnética eu também preciso ter um gantry apropriado para poder visualizar aquilo que eu tenho interesse em determinadas regiões de uma pessoa que sofre de obesidade. O ultrassom ele vai funcionar com sons na frequência acima de 20 kHz, ou seja, 20 mil Hz. 20 kHz eu consigo produzir ondas significativas para que eu possa ter essa reflexão da imagem e a captura da imagem em si. Deixa eu falar uma coisinha para vocês. Logo, nós vamos começar a falar sobre anatomia em ultrassom, tá? Então, se vocês já puderem ir estudando um pouquinho de anatomia, seria melhor para nós termos um pouquinho mais de facilidade. Vocês vão ter essas imagens anatômicas dentro das avaliações de vocês. Tranquilo? Então, vamos lá. Um eco vai ser produzido pelo meu transdutor, vai atingir a minha estrutura de interesse e vai reverberar voltando para o seu ponto de origem. Então, isso aqui é um pulso de eco. Nesse formato, seria o formato perfeito. Todo o meu sinal saiu de um lado, se projetou até a estrutura de interesse, reverberou, voltou no mesmo ângulo para o meu transdutor, ele capturou essa informação e interpretou como imagem. Fantástico. Porém, nem sempre funciona assim. Um eco difuso, por exemplo, ele vai atingir a estrutura de interesse e vai retornar para o meu transdutor, mas ele vai sofrer reflexões individuais e separadas, onde muitas das vezes eu vou ter o quê? A perda de sinal. Ele não vai voltar para o seu ponto de origem. Tá? Então eu tenho que já imaginar, trabalhar com o meu ultrassom naquele ângulo de 15 graus que nós falamos inicialmente, justamente para eu poder driblar essa diferenciação que a reverberação das ondas mecânicas vão fazer em relação ao meu transdutor. Bom, vai dar um erro, evidentemente, né? Eu vou ter pouca captação de sinal aí. Eu tenho alguns fatores que vão interferir nessa recepção. Recepção, amplificação, compensação e discriminação dos ecos. Lá, nós mostramos anteriormente que eu tenho alguns tipos. Então, eu tenho o módulo A, módulo B, módulo M, módulo D. A, M, B e D. Depende do equipamento. Alguns têm um a mais, outros têm um a menos, mas os processos são os mesmos. Dentro desse módulo A, eu vou ter uma determinada penetração. Então, ó, deixa eu mudar essa ponteira aqui. Ixi. Apontador também. Eu vou ter uma determinada projeção dessas ondas, ela vai interferir com aquilo que eu quero visualizar e o computador vai interpretar em forma de pico, onde eu tenho mais reverberação, onde eu tenho menos reverberação em relação à minha estrutura. Tá? O computador, então, vai interpretar aquilo que eu vou visualizar na tela do computador. Essa imagem aqui é uma imagem ruim, tá? Ruidosa, uma imagem com perda de qualidade e é praticamente uma grande adivinhação isso que nós vamos ver aqui. Porém, com o advento da tecnologia, a qualidade dessas imagens vão acabar sendo melhoradas. Então, apesar de eu ter uma frequência de 20 mil kHz para poder visualizar a imagem, quanto mais sinal eu tiver, mais reverberação eu vou ter e melhor vai ser a qualidade da minha recepção. Tá? Vamos dizer assim, de uma forma geral, que dentro dessa imagem de ultrassom, eu vou diminuir a estática. Sabe o que é estática? Quando você está colocando um rádio, né, para ouvir uma rádio lá no seu aparelhinho, faz aquele chiado. O AM tinha muito disso. Hoje em dia no FM não, porque é tudo digital. Mas no AM tinha muito disso. Tá? Então, a presença ruidosa depende do tecido que você quer visualizar. Se eu tenho um tecido mais denso, uma disposição. Se eu tenho um tecido menos denso, outra disposição. A partir desse princípio, eu consigo projetar
o que eu preciso visualizar dependendo do módulo de visualização. Aqui nós temos a imagem de um bebê. Então, tenho aqui, ó, consigo ver a parte do queixo, os lábios dele, o nariz. Aqui eu tenho o úmero. Aqui eu tenho a mãozinha dele que está fechada. Toda a parte do encéfalo. Consigo ver aqui o globo ocular dele. E eu consigo ver essas imagens assim, ó, que estão mais brancas em relação a isso. Onde eu tenho mais sinal, vai aparecer uma imagem mais consistente. Onde eu tenho menos sinal, como aqui, que é líquido amniótico, eu vou ter uma imagem mais escura. Não tenho nada que faça reverberar isso aqui. Então, nessa imagem aqui, que é uma imagem bidimensional, eu consigo visualizar o contorno do bebê. Tá? Bom, aqui é um outro método, o módulo B é um módulo mais profundo, o bebê ainda não está formado, está nas primeiras semanas de formação, e aqui eu vejo que ele tem espaço dentro do útero. Ó. Olha quanto espaço ele tem aqui. Ele está nadando aqui dentro, ele tem muito espaço. Quando a mulher está para dar à luz, esse espaço, evidentemente, já foi todo preenchido e chega a hora que o bebê tem que sair lá de dentro do útero de qualquer forma. Tanto por forma natural, como por cesariana, ou de forma induzida. Tá? Então, o que seria uma forma induzida? Aqui está o colo do útero feminino. Não é esse o caso, porque o bebê ainda não está aqui nas últimas semanas, né, na última semana de gestação, não está pronto ainda para sair. Mas vamos supor que você esteja lá na última semana de gravidez e o tempo está passando e nada de manifestar que o bebê quer nascer. Aí você vai até o hospital, eles vão te dar um sorinho, nesse sorinho vai vir um estimulante e vão colocar também um comprimido estimulante aqui no colo do útero. Toda a musculatura vai começar a se retrair e aí a pessoa vai ter o parto normal, dentro dessa forma, tá? De outro caso, vai lá, marca uma cesariana, faz o corte, são 7 tecidos até chegar aqui no útero, retira o bebê e depois fecha os 3 primeiros tecidos. Os tecidos profundos vão ter que cicatrizar naturalmente. Não tem como eu fazer sutura nos tecidos profundos, eu só consigo fazer sutura nos tecidos superficiais. Falando em cesariana. Tranquilo? Então aqui, ó, líquido amniótico, escuro. Bebê, eu tenho contorno e a formação das pernas, formação dos braços, do nariz, e vai aparecendo tudo aquilo que eu tenho que visualizar nessa estrutura. Essa imagem aqui é uma imagem pessoal minha, porque Pela ética? aqui é o Caleb, é meu filho. Foi o ultrassom que nós fizemos dele para saber qual era o sexo, né? Então nós fomos lá realizar o exame dele e não deu para ver o sexo, ele estava de lado. Então o médico aconselhou que nós saíssemos. A minha esposa comeu um chocolate, o chocolate deixou o meninão doidão. Ele começou a se debater, nós voltamos lá e aí logo que o médico colocou o transdutor, apareceu essa primeira imagem aqui. Então, eu vejo fêmur de um lado, fêmur do outro aqui, do outro lado. Todo esse espaço aqui é líquido amniótico. E aqui está o sexo da criança, né? Dá para você ver aqui o escroto, juntamente com o pênis dele aqui, ó. Né? Então, toda essa parte superior que eu vejo esse contorno são tecidos. São esses tecidos que, no caso de uma cesariana, eu tenho que romper para poder tirar o bebê de dentro da barriga da mulher, tá? Bom, efeitos biológicos do ultrassom. Todo ultrassom ele vai surgir alguns tipos de efeitos na pessoa. Ainda que não seja perceptível para a mãe, geralmente para o bebê acaba sendo perceptível. Então lá, fenômenos térmicos, absorção de energia dos ultrassons. Do ultrassom. O ultrassom, ele pode gerar calor? Pode. Ele vai gerar calor. Ele vai gerar fibrilação da musculatura. E é justamente a partir daí que a fisioterapia acaba utilizando o ultrassom justamente para isso. Ele gera calor, tá? Não térmicos, micromassagem, que também é utilizado pela fisioterapia. Aumento da permeabilidade da membrana celular. Então, a vibração vai gerar calor
e vai gerar uma massagem nas membranas celulares, fazendo que haja a troca de conteúdos de dentro para fora da membrana celular. Por isso que é muitas vezes utilizado para eu poder parar a progressão de uma inflamação, de um processo inflamatório. Variação do diâmetro arteriolar. Então, eu também vou criar com a vibração uma vasodilatação, provocando a melhora da estrutura, e cavitação. Então, tudo isso, passagem do fluido, fibrilação, aquecimento, é uma vantagem do ultrassom para quem utiliza o ultrassom para tratamento, tá? Para tratamento. Efeitos biológicos do ultrassom: aumento da circulação sanguínea, aumento do metabolismo celular, relaxamento muscular, aumento da permeabilidade da membrana, aumento da regeneração ou reparação de determinadas estruturas, como os tendões, aumento da resistência do tecido conjuntivo, redução da dor, efeito esclerótico, dando mais consistência à estrutura que você está utilizando, e aumento da temperatura. Então, esses aqui são os pontos positivos de eu utilizar o ultrassom para tratamento, tá? Até que são bastantes, né, em relação a isso. Então, eu não posso pensar que o ultrassom é uma caixinha fechada somente para a imagem. Eu tenho também que pensar que o ultrassom eu posso utilizar em algumas estruturas, tá? Evidentemente que você tem que saber operar esse equipamento para que ele tenha o efeito desejado. Para tudo funciona assim, tá? Se você não souber exatamente qual é o problema, você também não vai conseguir utilizar nada que possa melhorar a função da estrutura. Vou dar um exemplo para vocês. Você torceu um tornozelo. Você coloca água, uma bolsa de água quente, ou você coloca gelo? Quem pode me responder? Gelo. Você coloca gelo. Muito bem. Você tem um furúnculo. Sabem o que é furúnculo, Gabriel? Sim. Você tem um furúnculo. Você coloca água quente ou você coloca gelo? Calor. Calor. Certo? Eu tenho uma celulite facial. Celulite facial. Isso aconteceu comigo. Fui parar na UTI por causa de uma celulite facial. Coloco água morna ou eu coloco gelo? E agora? Não sei. Se você colocar gelo, fazer uma compressa de gelo no rosto, quando você tiver uma celulite facial, você vai parar na UTI. Por quê? Porque a celulite facial é uma inflamação entre os tecidos e é purulento. Então, quando você coloca algo gelado, ele piora e aumenta a compressão facial e também a resistência da inflamação na região de interesse. E aí, o que aconteceu? O médico falou para mim o seguinte: não, vamos colocar aí uma bolsa com gelo, faz compressa com gelo. E o trouxa lá, ó, com gelo no rosto. E era água morna. Fui parar na UTI, tive que ficar internado, entendeu? Tomando medicação forte, porque eu poderia, através da celulite facial, se transformar numa meningite e ali eu bater com as 10, tá? E foi uma coisa seríssima, um erro de você trocar uma coisa que devia ser quente por uma coisa que devia ser gelada. Tudo bem, torceu a perna, coloca gelo. É uma coisa mais séria, mais invasiva, você tem que saber o que você vai colocar, tá? Porque senão você pode ter problemas aí em relação a isso. Então, é muito sério. Aplicações clínicas. Tempo de aplicação, frequência do ultrassom, condutividade térmica dos tecidos, se você não souber como utilizar, não faça. Taxa de perfusão sanguínea dos tecidos e coeficiente de absorção linear desses mesmos tecidos, tá? Então, eu tenho que saber o que eu estou realizando para poder fazer com que as lesões desapareçam. E as contraindicações? Contraindicação, nós ficamos no seguinte, principalmente, fraturas não consolidadas. O que é uma fratura não consolidada? Quebrei o braço, ou quase quebrei o braço, ou eu tirei uma radiografia e tenho lá uma fratura como galho verde, vocês já devem ter visto isso.
E aí eu vou lá e vou fazer um tratamento muscular com ultrassom. Eu não posso. Enquanto eu não tiver uma consolidação óssea, eu não posso utilizar o ultrassom, porque ele vai interferir na consolidação do meu braço. Ele vai fibrilar e ele vai impedir essa consolidação, tá? Então, rupturas ou cirurgias recentes em tendões ou ligamentos. Rompi o tendão do calcâneo. Posso fazer ultrassom? Não. Para quem tem osteoporose, não dá para fazer ultrassom. O fisioterapeuta vai ter que utilizar um outro método, tá? Talvez eletrochoque ou qualquer coisa parecida, mas não dá. Implantes plásticos ou metálicos vai provocar fibrilação e vai lesionar ou provocar inflamação ao redor da estrutura que tem esse processo metálico ou plástico. Marca-passo não é só ressonância magnética que você pode utilizar, ou melhor, não pode utilizar com quem tem marca-passo, ultrassom também não. Gravidez, tumores, infecções, tendência hemorrágica, doenças cardíacas, tá? Gravidez, professor, como assim gravidez? Existe um limite, pessoal, para você realizar exames de ultrassonografia. Por quê? Porque não existe nada afirmando veementemente que a ultrassonografia vai fazer mal para o bebê. Porém, não existe nada dizendo que não vá fazer esse mal. Então, da mesma forma que a ressonância magnética é recomendado, o ultrassom cai nesse mesmo princípio. Só pode ser feito com determinação médica, em determinados períodos, com determinado conceito. Então, eu quero ver a parte morfa, quero ver se realmente existe uma gravidez consolidada. Posso utilizar? Pode. Vai lá, faz o transvaginal e você vê lá que a gravidez está consolidada, realmente comprovando que é uma gravidez. Ah, eu quero ver a morfologia. Você vai lá e faz um exame morfológico para saber se está tudo bem, se fechou canal modular, se fechou a parte cefálica, se a criança não tem disposição a ter lábio leporino e assim por diante. Ah, eu quero ver se o nariz do meu bebê é igual ao nariz da minha mãe, igual ao nariz da minha avó. Não é necessário, certo? A não ser que no anterior, no morfológico, apareça que ela possa ter alguma predisposição congênita, lábio leporino, ou outra patologia qualquer relacionada a isso. Do contrário, não existe essa necessidade. Mas até aí passa. Então, eu fiz um primeiro, que também eu poderia ter aguardado, fiz um segundo morfológico e fiz um terceiro, que é justamente para eu poder fazer o 3D, aquele enfeite que todo mundo quer saber em relação ao feto. Nesse caso da imagem, certo? Até aí é aceitável. Mas, além disso, não é recomendável que você fique todo mês fazendo um ultrassom. Você pode danificar o desenvolvimento neural do feto, do sistema nervoso e assim por diante, auditivo e assim por diante, tá? Em relação a tumores, dependendo do tumor, se é um tumor sanguinolento, por exemplo, ou da região que o tumor está, não é recomendado. Infecções, da mesma forma, dependendo da infecção da região, não existe me fugiu a palavra da mente. Uma predisposição para eu poder fazer esse exame para saber se tem uma infecção. A não ser que seja uma tendinite, alguma coisa relacionada a um tendão. Tendências hemorrágicas, talvez, parte cirúrgica, para ver, fiz uma cirurgia, vou ver se tem uma hemorragia. Não, você não pode realizar isso. E doenças cardíacas daquelas cujas quais eu já sofri procedimento, tá? Por exemplo, cateterismo, né? Cateterismo não é recomendável. Você acabou de colocar um stent, vou fazer um ultrassom para ver se o stent está no lugar. Não é recomendável. Stent também é uma prótese, apesar de alguns serem absorvidos pelo próprio vaso, mas não é recomendável você fazer esse tipo de acesso com ultrassonografia. Vai lá no raio-x mesmo, faz lá um exame próprio
para poder visualizar aquilo que você precisa. Deu para entender, pessoas? Tá tranquilo até aí? Bem de boa. De boa? Giovana, você tá aí ou caiu sua internet? Estou aqui, professor. Aí, tá tudo bem aí na sua casa, onde você tá? Sim, agora tá melhor. Tornado ciclone passou por aí também semana passada, não? Não, ainda bem que não. É difícil. Pessoal, então nós vamos começar a falar sobre o aparelho reprodutor masculino e feminino. É uma coisa que nós vamos estudar também anatomia e falar sobre as imagens de ultrassom, principalmente para a parte prostática, que é a parte masculina, e depois a parte uterina, que é a parte voltada para a mulher, tá? Ovariana também. Por exemplo, uma pessoa que precisa fazer uma ovarioplastia, que é tirar um percentual daquele ovário, e ainda permitir que aquele ovário funcione na ovulação, na produção de hormônios e assim por diante, tá? Então, o aparelho reprodutor masculino é um aparelho simples, né? Sensível à temperatura e a uma série de outros fatores, a pancadas, inclusive, né? Então, é um aparelho que precisa de mais cuidados, não só na infância, como também na idade mais avançada, e que também tem um tempo de vida útil menor do que o tempo de vida útil feminino, tá? Então, nós temos lá, aqui, um aparelho reprodutor masculino, onde nós temos aqui uma vesícula seminal, temos entre ele uma próstata, que engloba também o canal da uretra, tem o canal deferente, tomem cuidado para na avaliação não colocar diferente, não é diferente, é deferente, tá? E uretra, como nós falamos, e o pênis está sobre essa volta aqui. Lógico, evidentemente, que aqui nós temos a parte muscular, corpo cavernoso e assim por diante. Todos esses processos aqui contribuem para a fecundação, tá? Não digo só no próprio ato de relação sexual e reprodução, mas da qualidade do espermatozoide, ou seja, do sêmen, suportar determinados ataques dentro da vagina e do útero feminino. Então, existe dois poréns aí. Por quê? Porque pelo fato do órgão reprodutor ser da formato para a parte externa do organismo, significa que altas temperaturas podem fazer com que ele entre em colapso, tá? Por isso que para o homem, principalmente quando ele é mais jovem, quando ele ainda está na fase da adolescência, é muito perigoso que ele tenha, por exemplo, febre alta, picos altos de febre. Apesar que hoje em dia você consegue controlar a febre muito facilmente, mas antigamente não, né? Antigamente, se a pessoa tivesse febre, era difícil ela ter aí um remédio que pudesse baixar essa febre dessa pessoa. E a febre alta, durante um determinado tempo, um prolongamento desse tempo, dessa febre alta, provocava esterilidade. Simples assim. Então, a pessoa tinha uma doença que ela podia escapar, mas vamos supor que ela tivesse febre alta. Vou dar um exemplo. Cachumba, já ouviram falar de cachumba? Cachumba provoca febre, provoca inchaço das glândulas na região do pescoço. E minha avó sempre falava assim, olha, você tem que ficar quietinha, porque se você pular, desce lá para o seu saco, vai para o escroto. E aí tem que cortar fora, minha avó falava assim. Por quê? Porque é uma inflamação de glândulas que vai provocar em você febre alta. Hoje em dia não, hoje em dia tem vacina para isso, né? Então nós já temos vacina para catapora, nós temos vacina para cachumba, temos vacinas para uma série de coisas, só não temos ainda para o Covid, mas nós temos uma carteirinha de vacinação que nós já recebemos parte dela antes do nascimento, quando a nossa mãe se vacina, para que esses anticorpos já passem para a criança, e logo depois que você nasceu, minutos depois que você nasceu, já dão pelo menos em você umas 3 ou 4 vacinas, que é aquela vacina do parto. Como a criança não tem estrutura ainda muscular, aplicam na coxa da criancinha, no preparo, vai lá e aplica
nas coxas, e depois, a cada mês, ou 2 meses, 3 meses, 6 meses, você tem que voltar no postinho com a criança para ela ser inoculada novamente com outras vacinas pertinentes à faixa etária, certo? Depois de uma determinada idade, você vai ter que tomar vacinas anuais, né? No caso, por exemplo, da vacina da gripe, e algumas a cada 10 anos, tá? Então, depende muito do tipo de vacina que você vai tomar. Mas voltando aqui para o caso do órgão sexual masculino. Altas temperaturas podem provocar esterilidade. Tirando isso, é um órgão até resistente, bem funcional para a parte sexual e reprodutiva. É funcional. Com via de regra, com o tempo, ele vai ter um desgaste muito rápido e a sua musculatura vai ficando cada vez mais flácida, tá? E isso vai impedir, consecutivamente, futuramente, ereção e tudo mais. Também existe tratamento para isso hoje em dia. Tranquilo? A próstata é um dos problemas cujo qual uma parte, um percentual dos homens acaba enfrentando no decorrer da vida. Por quê? Porque a uretra fica justamente no centro dela. E ela é responsável por alguns hormônios, como testosterona, e hormônios que fazem com que a reprodutividade, a masculinidade do homem seja observada. Nós vamos chegar nesse ponto um pouquinho mais à frente. Então, qual é um sinal que a minha próstata está com problemas? Quando o homem vai fazer a micção e ele tem dificuldade de urinar, aí ele percebe que por que ele está tendo essa dificuldade de urinar? Porque existe um inchaço da próstata, a próstata está comprimindo a uretra e aí ele vai sentir dor na hora da micção. Hoje em dia tem vários exames para você detectar isso, tem o PSA, tem o toque e assim por diante. Tem até exames de imagem que você pode utilizar para ver se há uma diferenciação no aumento da próstata ou não. Dúvidas? Tranquilo, né? Então, o aparelho reprodutor. Testículos, forma similar aos ovários, são muito parecidos, na verdade. Formados na cavidade peritoneal e migram para o escroto. No 8º ao 9º mês de gestação ou após o nascimento. Existem crianças que já nascem com as bolinhas lá no escroto. Outras não. Depois de um determinado tempo, se até uma semana elas não descerem, tem que ir no médico e ver por que elas não foram para o escroto ainda. Produzem células germinativas, espermatozoides, atuam com glândula endócrina, produzem testosterona, são formados por túbulos seminíferos, estreitos e espiralados, tá? Então, isso é o processo de formação justamente para uma boa qualidade, porque o seu espermatozoide, ele também tem uma qualidade específica. Tem gente que tem espermatozoide pra caramba, mas eles não têm qualidade e ele não consegue fecundar um óvulo. Então, existe esse fator qualidade também, tá? Aí nós vemos o epidídimo, que é o lugar de maturação do espermatozoide. Veja bem, epidídimo é uma outra região que fica sobre esse produtor de espermatozoide, que também sofre de patologias. Por exemplo, infecção, chamado de não vou conseguir falar, mas depois eu vou dizer para vocês, tá? Então, existe uma inflamação e aí o pacote escrotal vai inchar e vai ficar roxo desse tamanho. É medicamentoso, você tem que tomar antibiótico para diminuir o inchaço e acabar com essa inflamação. Caso isso não ocorra, pode se alastrar e você vai vir a perder o órgão sexual, literalmente, tá? E o canal deferente, com mais ou menos 45 centímetros, que é o reservatório de esperma, onde fica lá os seus menininhos brincando até a hora de fecundar um óvulo. Isso é parte do aparelho reprodutor. Então, eu vou ter o sêmen, que vai vir num fluido viscoso amarelado ou acinzentado, dependendo muito também da alimentação ou até mesmo da etnia da pessoa, composto por espermatozoides, mais secreção de vesículas seminais, frutose, nutritivo, mais secreção de próstata, volume do sêmen importante para a motilidade, secreção das glândulas bulborretrais,
neutraliza as secreções vaginais. Aqui está um outro problema, principalmente para quem quer ter filho. Gente, deixa eu falar para vocês uma coisa. A coisa mais difícil que tem é uma mulher engravidar. Sabiam disso? Eu vou falar para vocês, você está mentindo. A minha prima lá sonhou que estava transando e engravidou. Veja bem, é muito difícil mesmo. De cada 5 mulheres que tentam engravidar, só uma consegue. As outras 4 têm que fazer tratamento. Existem milhares e milhares de mulheres que querem engravidar por alguma razão ou por simplesmente instinto e não conseguem engravidar. Tá? O número é muito grande. Tanto que clínicas de esterossalpicografia para saber se existe vazão das tubas uterinas ao ovário para que o óvulo possa descer pela tuba uterina e ir lá para o útero para poder ser fecundado, são lotadas. São lotadas. Tem clínica em São Paulo que faz mais de 40 exames de esterossalpicografia por dia. Por quê? Porque a mulher quer engravidar e não consegue. Pode fazer um levantamento aí. Pega aí, liga para uma clínica que faça esse exame e fala quantos exames vocês fazem por dia. Tenho certeza que é mais de 30. Se for uma clínica de renome, faz mais de 30 exames por dia, brincando. Então, essa parte de neutralização da secreção vaginal, por que existe isso? Porque a secreção vaginal ela é ácida. E se o espermatozoide não tiver uma qualidade alta, o que acontece? Quando o espermatozoide chega lá no útero para poder fecundar o óvulo, o pH do útero mata o espermatozoide antes que ele tenha a possibilidade de fecundação. Então, a mulher e o homem elas têm que ser compatíveis, não somente em outros sentidos, mas também biológico e fisiológico em pH para poder produzir a fecundação, tá? Por isso que eu falo, é difícil. Volume médio de 3 milímetros por ejaculação, 1 milímetro a 50 a 150 milhões de espermatozoide. Menos de 20 milhões por mililitro, desfavorável à fertilidade. Então, se você tem uma contagem de espermatozoide abaixo de 20 milhões, muito dificilmente você vai conseguir fazer uma fecundação, ou seja, uma gravidez. Porém, hoje em dia existem os métodos artificiais, eles vão lá, pegam esses pouquinho aí, fecundam alguns óvulos artificialmente e colocam na mãe, usando o material genético tanto da mãe quanto do parceiro e colocando novamente no útero da mãe, tá? Existem casos, pessoal, que o pessoal pega óvulo da vó, espermatozoide do genro, seria genro? Não sei, é genro, né? Junta e coloca no útero da filha, tá? Por quê? Porque o óvulo não tem muita diferença de um para o outro. O que diferencia é justamente a qualidade e a quantidade de espermatozoide, tá? Avaliação seminal, contagem por mililitro, morfologia, grau de motilidade em percentual, móveis por um volume injetado. Então, além de ter uma quantidade mínima, ele também tem que ter mobilidade até chegar ao colo do útero e poder fazer a fecundação do óvulo lá dentro. Estou falando rápido demais? Tá tranquilo? Vocês estão aí ainda? Sim, tá tranquilo. Sim. Tranquilo? Muito bem. Bom, aí o aparelho reprodutor masculino, nós seguimos aqui uma pequena espermatogenese, que é o caminho que ele vai fazer, tá? Revestimento dos túbulos seminais, células espermatogênicas, espermatogênias, espermatócito primário, que é ele antes do amadurecimento, espermatócito secundário, digamos que aí ele já virou adolescente, espermatídeos e espermatozoides. Então, ele vai seguir uma fase de produção, de crescimento e desenvolvimento. Chegando lá, ele vai se dividir em células intersticiais, testosterona, vai receber todo esses incentivos para poder se tornar forte e conseguir fazer a fecundação. Tanto que, assim, de 150 milhões, somente um consegue, geralmente, realizar a fecundação do óvulo.
Depois que ele conseguiu, o óvulo vai criar uma camada protetora em volta dele e não vai permitir que mais nenhum entre. Tá? São raríssimos os casos em que dois espermatozoides conseguem fundir dentro do mesmo óvulo. E aí acontece aquele outro problema. A pessoa vai ter dois DNA. Tá? Isso é um outro caso. Não vamos nem entrar nisso aí, porque existe pessoas que têm dois DNA. Tá? Não é raríssimo, mas tem pessoas que têm dois DNA. Então, chegando aí, nós vamos ter lá o desenho aqui, né? A imagem aqui, literalmente, do órgão reprodutor. E olha onde fica a próstata. A próstata fica aqui, ó, anterior ao reto, abaixo da bexiga, né? E com o canal de saída aqui. Então, o espermatozoide é criado aqui, essa parte superior é o epidídimo, né? Onde eu posso ter várias inflamações aí. Sobe, passa para o recebimento de todos os fluidos que ele necessita para se fortificar e depois ele é eliminado pela uretra. É bem complexo, mas é um sistema de produção bem simples. Por isso que eu falo, o órgão sexual masculino ele é sensível, tá? E ele é tão sensível que se você levar um chute aqui, literalmente todo o seu sistema nervoso entra em colapso e o que acontece com você? Cai. Você cai, não tem jeito, tá? Você cai. Maldade fazer isso com a gente, mas é assim que funciona, tá? E aí nós entramos na parte que interessa justamente para o ultrassom, que é a próstata. Então, a próstata é um órgão interno que só o homem possui, tem a forma de uma maçã muito pequena e fica logo abaixo da bexiga urinária, conforme nós vimos aqui. Então, quando ele causa compressão no ducto, a pessoa tem dor na hora da micção, tá? Existe um exame que nós realizamos ainda hoje, dentro da área do raio-x convencional, que é um exame contrastado, denominado uretrocistografia retrógrada. Chegaram a ver isso? Foi o Felipe que passou para vocês contraste? Sim. Como que acontece a uretrocistografia retrógrada? Tem um alicate de entrega que é colocado aqui no glande. O meio de contraste é injetado pelo canal seminal, pela uretra, canal seminal vai preencher, passar por dentro da próstata, encher a bexiga e, se possível, subir um pouquinho aqui nos cálices em sentido renal. Pessoal, para você ter uma ideia, antes de ser realizado esse exame, a pessoa toma um anestésico, não muito forte, porque ela tem que estar consciente. É colocado um gel, primeiramente, via retrógrada, e ela esvazia completamente a bexiga urinária para não provocar tensão muscular. Coloca aqui o gel, esse gel é um anestésico, para a pessoa não sentir dor. Esse gel misturado com soro fisiológico, tá? Eu já vi, estou falando eu já vi em realização desses exames, que tem algumas incidências que você tem que posicionar o paciente e um médico aplicando o meio de contraste. Na aplicação do anestésico, a pessoa desmaiar, tá? E assim, ela tem que ficar consciente, porque é um exame que você realiza com a participação do paciente. Então, você vai injetando meio de contraste, vai radiografando, né? Trocando o chassi, fazer o máximo de radiografia possível. E aí, nesse processo aqui, antes de você colocar o meio de contraste, que é mais denso, você coloca o gel anestésico. E você vai perguntando para o paciente, posso continuar? Posso continuar? Se o paciente falar, você não pode mais continuar com o exame, porque a dor é muito forte. Eu vi o paciente ter parada cardíaca, para vocês terem uma ideia, na mesa, começou a ter uma parada cardíaca na mesa por causa da dor que ele estava sentindo. E foi aquele corre-corre, né? Interrompeu o exame e tirou ele da mesa, né? Ficou bem depois. Mas, assim, é um exame que o SUS em São Paulo ainda fornece. Dói, tá? Mulher também sofre com esterossalpicografia? Sofre. Homem também sofre com isso. Motivos diferentes. Um para ver tubas uterinas, outro para ver passagem na próstata, tá?
E aí depois se dá o restante dos segmentos. Então, próstata, órgão interno, somente o homem tem. E tá ela aí, ó. Bexiga, uretra e a próstata aqui. Tá? E aqui o reto. Tranquilo? Bom, aqui são glândulas, a próstata está aqui localizada na base aqui da epidídimo, aqui lá o escroto, o glande, o canalzinho aqui. Isso aqui nós já vimos, né? Então, bexiga está ali. E assim vai. Bom, qual a função específica da próstata? A próstata vai produzir e secretar um líquido que se junta à secreção da vesícula seminal para a formação do sêmen. Então, ela é essencialmente voluntária nesse processo, tá? Dentro dela ocorre uma transformação do principal hormônio masculino, que é a testosterona, em dihidrotestosterona, que por sua vez é responsável pelo controle do crescimento dessa glândula. Então, eu tenho que ter um equilíbrio ali, né? Se eu tiver mais ou tiver menos, eu vou ter aí uma disfunção dessa glândula. Quem é mais propenso a ter problemas com próstata? Geralmente, pessoas que têm a etnia negra, tá? Elas são propensos a ter mais problemas com próstata, né? As pessoas que têm etnia mais clara também pode ocorrer, mas não é tão propenso quanto as pessoas que têm etnia negra. Então lá, testosterona vai sofrer uma mutação e vai se transformar na dihidrotestosterona, que é o DHT. Ela também é responsável para fazer o quê? Crescimento do cabelo, crescimento da barba, né? Enfim, de uma forma geral. Quando ela começa a diminuir no seu organismo, você acaba começando, a testosterona acaba começando a ficar careca. Então você vai ficando careca. Graças a Deus eu tenho bastante cabelo, não fico mais careca. Existe um prazo para isso também, tá? Existem pessoas que aos 18 anos perdem todo o cabelo. E depois, quando estiverem mais velhos, o cabelo começa a crescer novamente. Eu tenho um colega que ele é careca desde os 16 anos de idade. Não porque ele tirou, porque ele ficou careca mesmo. Ficou carequinha. E aí, agora que ele está com 40 e tantos anos, começou a crescer cabelo. Agora ele vai lá e passa gilete, né? Então, tudo isso é questão de hormônio, tá? Quem acha que tem pouco, você pode tomar suplemento para isso e vai se transformar nesses negócios aí que você encontra aí de vez em quando, tá? Então, existem vários suplementos aí que o pessoal vende nas academias ou fora, falando que é um suplemento alimentar. Na verdade, tem outros produtos químicos lá dentro para provocar esse efeito monstro que o pessoal chama. Tranquilo? Patologia. Crescimento normal da próstata relaciona-se com o avanço da idade do homem. Então, começa sendo pequena, com uma certa determinada idade ela vai começar a aumentar de volume. A partir dos 31 anos, ela passa a crescer 0,4 milímetros por ano. Pode atingir volumes de 60 a 100 gramas. Já está grande. 60 a 100 gramas. Então, essa é a estimativa. O que passa disso, você pode fazer uma medição, tá? Então, ó, cresce 0,4 milímetros por ano. Se crescer 0,6, está fora do padrão. Se não crescer, também está fora do padrão. Certo? Então, eu tenho um padrão básico para isso aí. Então, tá lá. Normal da próstata. Tenho aqui ela. Tenho aqui onde passa a parte da uretra, onde passa a parte seminal. Tanto o sêmen quanto a urina vão usar o mesmo canal, né? Às vezes isso é uma vantagem, às vezes isso é uma desvantagem, né? Então, depende muito da situação. E o desenvolvimento anormal da próstata vai comprimir esse canal, causando dor, principalmente na hora da micção. Tá? Essa é a função. Bom, passei direto. Sintomas. Sintomas obstrutivos, como nós já tínhamos falado, quando associado à obstrução direta da próstata, esses problemas que alteram o fluxo urinário, então a pessoa vai ter dor. Sistemas irritativos, quando estão relacionados a repercussões negativas desse próprio fluxo anormal
a bexiga. Geralmente o pessoal chama de infecção urinária, que vai acabar tendo. Não é normal no homem ter infecção urinária ou qualquer tipo de ardência, porque o canal é bem longo em relação da mulher, que é mais curtinho. Então é muito mais normal a mulher ter infecção urinária do que o homem, tá? Geralmente o homem tem na adolescência ou na pré-adolescência e depois também na idade muito mais avançada, quando a próstata também já não está funcionando direito. Mas fora isso, não existe, é muito mais difícil o homem ter problema de irritação ou coisa parecida em relação à parte da urina, da bexiga, infecção urinária daí por diante. Então a próstata normal, ó, tem um canalzinho aqui e aqui a próstata fora da sua normalidade, tá? Você pode pensar, professor, mas se é só por causa disso, por que que não coloca aqui um caninho para facilitar? Vocês assistiram House? Lembra que House, ele era um médico e aí ele começou a se viciou, né? Ficou viciado por causa da dor do joelho. E aí, fala, Gabriel. Não, você vai falar que já assisti. Ah, tá. Então, House era assim, ele teve um problema no joelho, fizeram uma cirurgia porcaria no joelho dele, ele começou a tomar medicamento para dor, ele se viciou nesse medicamento para dor, e esse medicamento para dor alterou a bexiga urinária dele juntamente com a próstata. Então, ele sentia muita pressão, não conseguia urinar, ele tinha que ir em casa, passar um gel e colocar uma sonda até a urina para que ele pudesse urinar, até a bexiga urinária para que ele pudesse urinar, certo? Por quê? Porque ele teve uma disfunção devido à quantidade de medicamento que ele tomava, tá? Então, quando eu coloco uma cânula aqui, eu perco o controle da minha micção, tá? Então, esse é o grande problema de eu ter um tumor na região da próstata. Minha micção também fica comprometida, fora da dor que gera. Bom, hiperplasia prostática benigna. HPB é uma sigla da hiperplasia prostática benigna e um nome complicado para um problema urinário comum que afeta homens, especialmente aqueles acima de 50 anos. A HPB causa desconforto e uma piora na qualidade de vida de milhões de homens em todo o mundo. Um outro nome é HPB, é o aumento prostático benigno. Isto é exatamente o que acontece com a glândula prostática que circula a uretra, tudo através do pênis, por onde o homem urina, começa a crescer, comprimindo a uretra. Então, de qualquer forma, depois dos 50, 60 anos, sendo maligno ou benigno, a próstata vai ficar grande. Professor, se dá problema, eu posso fazer uma cirurgia e tirar fora essa próstata? Olha, pode, desde que você consiga comprovar que realmente existe essa necessidade, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, que nós utilizamos esse exemplo anteriormente. Angelina Jolie, ela não tirou as mamas, não tirou o útero e o ovário, não tirou tudo? Tirou, não tirou? Ela tinha algum problema? Não, não tinha. Mas ela conseguiu comprovar através de exames estatísticos que ela tinha 73% de chance de desenvolver câncer de útero, de ovário e de mama do que as outras mulheres. E ela foi lá e tirou, certo? Eu posso fazer isso? Depende muito da situação. Teoricamente, não existe problema. Existe problema, né? Então, em relação a isso, é uma coisa de caso a caso, é muito pessoal, não dá para se saber ao certo qual providência deve ou não ser tomada nesse sentido, tá? Prostatite. Prostatite é uma inflamação da próstata que provoca um crescimento anormal da glândula, causando dor, desconforto e impedindo a passagem da urina. A maioria dos casos de prostatite tem relação com a infecção bacteriana. Porém, também pode ser causada por vírus, fungos ou outros agentes. Aí nós entramos num outro padrão que também envolve doença sexualmente transmissível. Certo? Pessoas que têm relações sexuais ocasionais ou frequentes com pessoas que não são devidamente... Como que eu vou falar isso?
asseadas, né? Ou não usa proteção, preservativo, coisa parecida, pode desenvolver prostatite, tá? Então, pega lá a bacteriana e vai ter que tratar com medicamento forte também, para poder reverter essa situação. E mudar, né, o procedimento, né, de higiene, de relações e daí por diante. Então, prostatite, como se fosse uma inflamação, ó, tá? Justamente na região da próstata, onde passa a urina, e aí a pessoa vai ter dor também. Tá? Vias de contaminação da próstata, via ascendente, qual a urina pode refluir para dentro dos ductos protásticos, geralmente ocorrendo após a instrumentação da uretra ou bexiga. Via hematogênica, infecções, tuberculose ou infecções fúngicas profundas. Contaminação direta a partir do reto, através de ductos linfáticos. Então, também pode ocorrer através desses canais, e assim por diante. Aumenta o risco da prostatite, anormalidade do trato urinário, prática de sexo anal, frequente infecções do trato urinário ou desenvolvimento do HPV. Pessoal, tudo isso aqui é comprovado por artigos, estudos e daí por diante, tá? Então, isso é uma questão de se você quiser fazer uma pesquisa em cima. Também existem livros aí de doenças sexualmente transmissíveis, apesar que isso aqui não seja o caso, mas outras patologias que envolvem o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino também. Existe aí uma falácia, justamente no mundo feminino, que fala que todas as patologias que a mulher tem na parte sexual ou uterina é provocada por relação sexual com o homem que leva a bactéria para dentro dela. Não, a verdade não é bem essa, tá? Tem muita menininha aí que nem relação sexual teve por falta de higienização ou orientação, tem os mesmos tipos de patologia. Eu já tive, por exemplo, uma guria que nós fizemos uma ressonância magnética dela e ela tinha toda a parte sexual dela cheia de problemas, tá? Todo mundo falava, bom, como é que pode? Ficou doente, mas ela não teve relação sexual, teve isso, teve aquilo. Por quê? Higienização, de repente utilizou o banheiro de alguém que também já tinha o problema, né? Menina nova, não tem conhecimento, não foi instruída e acontece, né? Então, não podemos generalizar em relação a nada referente a isso aí. Por quê? Porque é de cunho pessoal, depende da orientação sexual, depende de uma série de outros fatores, né? Vocês devem saber, inclusive, melhor do que eu. E, finalmente, o câncer de próstata. O câncer de próstata é um tipo de câncer muito comum nos homens, especialmente após os 50 anos. Em geral, este câncer cresce muito lentamente, grande parte das vezes não produz sintomas na fase inicial, porém, pode manifestar-se através de sinais de dificuldade de urinar ou urina escura. Por exemplo, o que é comum em outros problemas como hiperplasia benigna de próstata. Tá? Ele é lento. Existe tratamento e existe condições para isso. Antigamente, as pessoas morriam muito mais do que morrem hoje em dia de qualquer tipo de câncer. Hoje nós temos recursos aí para poder protelar, desde fazer tratamento quimioterápico, radioterápico ou cirúrgico, né? Então, existe tudo isso a ser relevante. Ninguém descobre, eu tenho câncer de próstata, daqui uma semana você morre. Não, tá? Isso pode ser protelado há anos, demora muitos anos. A gente descobre que tem câncer de próstata com 60 e tantos anos e vai morrer de outra coisa qualquer, mas não morre de câncer de próstata, tá? Então, é muito relativo a isso, existem inúmeros tratamentos. Tem gente que faz tratamento nem para de trabalhar. Vai, faz o tratamento, fica em casa aquele dia, no outro dia está trabalhando normal e está fazendo a quimioterapia, está fazendo a terapia, e vai com a sua atividade normal, tá? Então, varia muito de pessoa para pessoa, de caso para caso e de idade para idade também, biotipo da pessoa e daí por diante. O que é importante, gente? Geralmente para qualquer tratamento de câncer. Qualquer tratamento de câncer. E eu vou falar isso para vocês com experiência própria, porque eu tenho gente que tem câncer na família, tá? E não é uma só, não. São primos, são afastados, mas são pessoas que têm. Seu ânimo, sua moral, seu espírito,
Você não pode deixar se abater achando que você vai morrer da noite para o dia. Negativo, continua com a sua vida normal, coloca mais alegria na sua vida. A sua moral ajuda a combater a patologia. O tratamento, lógico, vai ajudar, mas a sua moral, o seu espírito, o seu ânimo faz com que o seu sistema imunológico fique mais forte e ajude a você combater a patologia, tá? Agora, se você permitir ou se permitir cair em depressão, aí a doença vai fazer a festa. Vai fazer festa. Então, você tem que, geralmente, ir ao oposto daquilo que te impõe. Isso é muito importante, gente. É muito importante. A maioria das pessoas que tomam essa atitude otimista de não se entregar são as que saem de casos assim. Tá? Bom, estágio do câncer de próstata. Uma vez confirmada a existência do câncer de próstata, é fundamental identificar e estacionar o câncer. Blá, 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 blá. Estágio A, tumor que não é visível nem palpável ao toque. São pequenininhos. Estágio B, tumor da próstata que é palpável ao toque e é visível em exames de imagem. Já no segundo caso. Estágio C, tumor que atingiu a vesícula seminal e que se encontram próximos da próstata. Que também pode ser que não desenvolva diretamente na próstata, mas num tecido adjacente. Tumor que já atingiu outros órgãos, já existe metástase, podendo afetar a uretra, o reto, bexiga e daí por diante. A ideia é a seguinte, quanto mais cedo você acabar diagnosticando, mais tempo você tem para planejar um tratamento e um recurso para eliminar de uma vez por todas com este mal. Certo? E tá aí, ó. Estágio A, né? Bem pouquinho. Depois ele vem para o estágio B, já aumentou um pouquinho mais aqui. Estágio C, né? E daí por diante, tá? Isso aqui é uma próstata. Tem aqui toda a parte da próstata aqui, ó, os tecidos adjacentes aqui. E essa parte escura aqui, adivinha o que é? Bexiga urinária. Tá? Quando procurando um médico, só vamos passar mais esses, vamos parar por aqui. Atraso para iniciar a micção, esforço para finalizar a micção, prolongamento do tempo de micção, jato miccional entrecortado, urina um pouquinho para, urina um pouquinho para. Dificuldade para urinar com a bexiga cheia, né? A pessoa vai lá, está com bexiga cheia e tem dificuldade de fazer a mixagem. E aí tem as medidas que nós temos que tomar em relação a isso. Exames laboratoriais, toque retal, ultrassom de próstata, endoscopia urinária, urodinâmica, que é justamente fazer aquele exame contrastado ou fazer um exame com a micção interrompida para saber como está sendo o processo miccional. Pessoas, dúvidas até aqui? Tá tranquilo? Bem de boa. Bem de boa. Pessoal, eu estou colocando os links agora lá no Unimestre. Se você não fica esperando mandar link no grupo, não, viu? Entre lá no Unimestre, coloca lá seu acesso, vai lá na aula e veja o link que está lá, tá bom? Na verdade, os links estou colocando agora. Eu aprendi agora a colocar os links lá. Antes eu mandava só por e-mail. Então, eu vou passar a colocar os links lá e depois esse link da aula gravada nós vamos colocar lá também para fazer o parzinho, um com o outro. Pelo menos foi isso que me orientaram. Certo? Passei uma atividade para vocês na sala virtual. Fizeram? Ainda não. Você fez, Sângela? Sim. Fez? Só não mandei? Só não mandou? Sim, vou mandar agora. Após a aula. Fala, Giovana. Eu vou terminar a minha ainda. Beleza. Então faz assim, pessoal. Vocês façam a atividade, eu vou olhar no sistema, ver quem fez e quem não fez. Eu vou fazer a correção e depois que todos tiverem feito e enviado, aí eu mando o gabarito. Tá bom? Beleza. Fechou? Muito bem. Quem cala, consente. Então, pessoal, até mais. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Fiquem Até amanhã. Até, boa noite. Boa noite.